Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física e nosso assunto atual, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre eletrostática, certo? Não sei se vocês já ouviram falar em eletrostática, mas o que seria eletrostática? É o estudo de cargas elétricas em repouso, certo? Eletro significa cargas elétricas e estática significa em repouso, certo? Se fosse eletrodinâmica, significaria cargas elétricas em movimento, que será o nosso assunto do próximo ano, certo? Mas eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso, cargas estáticas em repouso, certo? E o que são cargas elétricas? São propriedades que se manifestam em algumas partículas elementares. Mas que partículas são essas? São as nossas partículas conhecidas como prótons ou elétrons, certo? Então, nós vamos ter aqui uma substância possui um conjunto de moléculas, certo? Que, por sua vez, são formadas por átomos. E já os átomos, que significam o quê? A palavra átomo significa indivisível. Não se pode dividir, ou seja, é o menor corpo possível, certo? Se acreditava-se nisso naquela época, mas depois, estudando mais a fundo os átomos, descobrimos que haviam as partículas, que os átomos eram constituídos, que são elas os elétrons, os prótons e os nêutrons, certo? Pessoal, uma molécula, ela é formada, por exemplo, a molécula da substância água, a molécula H2O, ela é formada por 3 átomos, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, como mostra aí na figura à nossa esquerda, certo? Temos 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Elas separadas são apenas átomos. No momento em que elas fazem as ligações covalentes, nós vamos ter as chamadas moléculas, certo? Que é a junção de alguns átomos. E juntando algumas moléculas, nós vamos constituir uma substância, certo? Voltando para os átomos, por sua vez, possuem uma região chamada eletrosfera, como vocês podem ver aí no desenho ao lado, à nossa direita, que é onde orbitam os elétrons, certo? Tem aí os elétrons, eles orbitam em torno do núcleo, certo? Já o núcleo possui prótons e nêutrons, certo? O núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. E a eletrosfera só possui os nêutrons, certo? Os elétrons, desculpa, certo? Bom, nós temos uma carga chamada carga elementar. O que seria essa carga elementar?
Essa carga elementar é a carga de apenas uma partícula, seja ela próton ou elétron. Ela é a carga de apenas uma partícula. E já a carga total é o somatório de todas as cargas presentes em um corpo, certo? Podemos calcular essa carga total pela expressão Q, que é a quantidade de carga, igual a N, que é o número de elétrons, ou também pode ser o número de prótons, e o E, que é a nossa carga elementar, que ele corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? A unidade de carga, a gente vai reforçar nas próximas aulas, ela é dada em coulomb, certo? Que foi um dos cientistas que estudaram a questão das cargas elétricas, certo? A carga elementar, ela é a carga de apenas uma partícula, seja ela próton ou elétron, certo? Eles têm a mesma carga. Só que no caso dos elétrons, eles vão ser negativos, e no caso dos prótons, eles vão ser positivos, certo? Os prótons são positivos, possuem cargas positivas, e já os elétrons possuem cargas negativas. E os nêutrons, eles possuem nenhuma carga, certo? Assim, o corpo pode estar carregado positivamente ou negativamente. Positivamente, quando um corpo possui mais prótons do que elétrons. Quando o corpo possui mais prótons do que elétrons, como os prótons são positivos, o corpo vai estar carregado positivamente. Mas o corpo também pode estar carregado negativamente quando um corpo possui mais elétrons do que prótons. Por quê? Porque os elétrons possuem cargas negativas, certo? E em terceiro caso, seria de um corpo neutro, certo? Onde possui o mesmo número de prótons e elétrons, certo? Certo, pessoal? Quando um corpo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, eles são neutros. É um corpo neutro. Agora, se o corpo possuir mais prótons do que elétrons, ele vai ser um corpo carregado positivamente. Se ele possuir mais possui mais elétrons do que prótons, ele vai ser um corpo carregado negativamente, certo? Bom, a gente tem o chamado princípio da eletrostática. O que diz o princípio da eletrostática? Consiste em que cargas iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, como vocês podem ver aí na imagem. Positivo com positivo se repelem, ocorre uma força de repulsão. Já com negativos e negativos também ocorre o mesmo, ocorre a repulsão. Já com cargas opostas, como positivo e negativo, ocorre a atração, certo? Ou seja, cargas diferentes, cargas opostas e sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem, certo? Os corpos podem ser condutores ou isolantes. O que são corpos condutores? São corpos
ou substâncias que as cargas podem se movimentar livremente, como, por exemplo, os metais. Os metais eles possuem, na sua última camada de valência, elétrons livres, certo? O que permite essa característica de condutor, de perder facilmente os seus elétrons, certo? Já os corpos isolantes são corpos ou substâncias que as cargas não possuem uma livre movimentação, ou seja, são aqueles que na sua última camada de valência provavelmente não tem nenhum elétron sobrando, certo? O que o torna mais difícil de liberar elétrons, certo? Então, nós temos aí os corpos condutores e isolantes. Um exemplo de corpo isolante é a borracha, certo? Que é um corpo que na sua última camada de valência ela não tem nenhum elétron livre, certo? Essa camada de valência vocês vão ver com mais detalhe lá na química, certo? Essa parte de ligação, de camada de valência, a questão de camada atômica, porque o modelo ao qual eu mostrei para vocês, o modelo ao qual eu mostrei aqui para vocês, aqui a imagem que está à direita é de Rutherford, certo? Que posteriormente foi também aceito por Bohr. Já antes, vocês vão ver que também houveram outros modelos, como o de Dalton e de Thomson, certo? Para até alguns anos depois chegar a essa estrutura, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderem, podem estar me chamando no WhatsApp, estarei à disposição de vocês. Desde já agradeço a atenção de vocês. Os desejo bons estudos e até a próxima.